No último vídeo eu acabei falando bastante sobre o ônibus amarelo, o quão ele tinha me marcado. Porém, também existe um outro ônibus de outra empresa mais famosa que existe até hoje, que ainda faz as mesmas rotas e até bem mais, é uma empresa bem grande. E a gente pegava esse outro ônibus raras vezes porque ele tinha uma disponibilidade maior. Ele passava também de 2 horas, passava de 1 hora. Então, em dias específicos, em momentos específicos, a gente acabava pegando esse ônibus que era um pouco mais caro, a qualidade é a mesma do ônibus amarelo, que eu vou até me referir como ônibus azul, apesar que eram mais de um ônibus. E, enfim, ele também foi marcante, porque quando eu e os meus amigos acabamos mudando de campus, já que na verdade o campus mudou em si, ele deixou de ser num local específico e acabou indo para o local definitivo. Nós acabávamos pegando o ônibus azul sempre na volta. Ali no início de 2020, durou um mês aproximadamente, a gente sempre pegando ele na volta. Apesar que o ônibus amarelo ainda levava a gente, e aconteceu ainda do ônibus amarelo acabar pegando a gente na hora de voltar algumas vezes, porém normalmente acabava sendo o ônibus azul. Nesse pequeno um mês que durou ali em 2020, um pouco antes da pandemia. E um momento marcante que a gente pensava em vivenciar novamente foi uma vez que a gente pegou o ônibus azul. Eu, a irmã do meu amigo e o meu amigo, o amigo da escola municipal. Enfim, acabou que esse ônibus ele deu uma volta ainda maior do que o ônibus amarelo acabava fazendo. Que o ônibus amarelo ele passava por dentro de 3 bairros antes de voltar para o nosso bairro em questão. Mas o ônibus azul acabou fazendo uma rota que a gente nem imaginava. Ele pegou caminhos que a gente nem, até hoje eu acho que, na verdade não faço nem ideia, não fazer ideia, mas eu não sei dizer os locais que ele passou, apesar que a gente só pegou ele uma vez. E foi muito bom. E também, sempre vou usar essa palavra repetidamente, marcante, porque vários momentos ali aleatórios e engraçados acabaram acontecendo. De a gente, caramba, será que a gente vai voltar pra casa? Aí ficou nessa tensão, nesse medo. E quando o ônibus finalmente voltou pro nosso bairro, quando a gente estava descendo, umas moças aleatórias de alguma escola, que a gente não faz ideia de onde, acabaram falando com a gente ali na hora da descida. Ah, fazendo algum tipo de piada, fazendo brincadeira ali. Aí como nós éramos pré-adolescentes, a gente ficou surpreso com isso. E ficou planejando pegar esse ônibus novamente. Isso nunca aconteceu. A gente até pensava em revivenciar isso no final de 2021, quando a gente tinha terminado o ensino médio. Porém não aconteceu. A gente não fez isso e acabou esquecendo. Em 2022 a gente ainda pensava em revivenciar, pegando esse ônibus novamente só para fazer a mesma rota, puramente pelo ato de andar, de vivenciar alguma coisa, mas não aconteceu. E agora, tanto tempo depois, é improvável, para não dizer impossível, que a gente queira pegar o ônibus novamente. Apesar que eu particularmente acharia interessante demais. Não acharia algo ruim nem chato. E nós também pegávamos esse ônibus nas poucas, para não dizer não impossíveis, mas aconteceu de fato 3 vezes em questão, ou foi 2, que nós precisamos ir para esse campus, para o IF, em 2019 no sábado. Uma vez foi para finalizar um projeto, que eu lembro que foi no dia anterior, no dia posterior, em que o Flamengo meteu 5-0 no Grêmio na Libertadores. Eu acredito que foi no dia posterior, eu não tenho certeza. Ou foi um tempo depois, porque eu lembro de chegar no IFPB de manhã, no sábado, só tinha eu, o pessoal da minha turma, algumas pessoas da minha turma, nem todas, e um colega de sala. Ele estava escutando uma paródia do Fute Paródias do Flamengo, quando o Flamengo venceu de 5-0 o Grêmio.
Então, são memórias assim que dá pra lembrar e são boas, causam uma boa sensação. De momentos assim terem causado uma reação emocional tão legal em mim que se tornou de longo prazo. Enfim, nesse dia em específico a gente também pegou o ônibus na hora de voltar. O ônibus azul. E eu lembro também de uma vez, eu não acho que foi nesse mesmo período. Acho que foi um tempo depois. A gente também foi no sábado e o pessoal tava usando a camisa do Flamengo muito, 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 muito. Eu acho que foi, eu não sei se a final da Libertadores de 2019 foi em um sábado ou em um domingo. Eu realmente não lembro. Mas eu tenho quase certeza absoluta que no mesmo dia, no sábado, caso tenha sido sábado, ou no dia anterior, acabou que eu e os meus amigos, a gente tava esperando o ônibus azul ali no ponto do IF. E a gente ficou impressionado pela quantidade de pessoas que passavam em carros e em motos com a camisa do Flamengo. Também foi algo marcante ali, foi algo legal. E esse ônibus também me marcou, o ônibus azul, até em outras situações que também envolviam o IF de certa forma. Quando eu e os meus amigos a gente acabou saindo no final, não no final, no início de 2020, poucos dias antes da escola encerrar por causa da pandemia. Nós ficamos andando aqui, nós jogamos aqui na minha casa, não nessa casa, enfim, quando eu morava em uma outra casa nessa mesma rua. Nós jogamos, a gente comeu ali bolo, pizza e nós andamos pelo centro da cidade. Aí nós fomos levar meu amigo de volta pra casa e ele pegou esse ônibus azul pra poder voltar ali pro bairro dele. Então, ele sempre esteve presente e até hoje ele acaba estando presente porque é o ônibus que faz a rota aqui da minha cidade. E também aconteceu de mais recentemente, acho que 2 anos atrás, foi a vez que de fato esse meu amigo novamente ele precisou pegar esse ônibus para poder voltar para casa depois que ele estava por aqui onde eu moro, já que onde eu vivo também vive perto mais 2 amigos, o da escola estadual e o da escola municipal. Nós moramos bem próximos, então acaba sendo viável a gente fazer coisas juntos e existir essa grande amizade entre nós três, mas também entre esse amigo que mora em outro bairro. Então sempre tem essa presença do ônibus azul. Ele também foi importantíssimo, não só para o desenvolvimento, mas de ser mais uma não ferramenta, mas elemento sobre aquele ano de 2019, que também ensinou bastante, já que foi o ônibus que algumas pessoas pegavam de forma definitiva, que foi o que aconteceu em 2020. O pessoal abandonou mais o ônibus amarelo e começou a pegar quase que esse ônibus azul de forma exclusiva. Acho que foi dentre vários motivos para a empresa ter sido fechada ou vendida, a empresa do ônibus amarelo. Vai ser algo bem mais curto, só para dizer também a importância do ônibus azul na minha vida.